A aproximação do fim de todas as coisas indica o fim da obra de Deus e indica o fim do desenvolvimento da humanidade. Isso significa que a humanidade corrompida por Satanás chegou ao fim de seu desenvolvimento e que os descendentes de Adão e Eva se propagaram para seus respectivos fins. Também significa que é impossível para esse nível de humanidade, corrompida por Satanás, continuar a se desenvolver. No começo, Adão e Eva não tinham sido corrompidos, mas o Adão e a Eva que foram expulsos do jardim do Éden foram corrompidos por Satanás. Quando Deus e o homem entrarem juntos no descanso, Adão e Eva, expulsos do jardim do Éden, e seus descendentes chegarão finalmente ao fim. A humanidade do futuro ainda consistirá nos descendentes de Adão e Eva, mas não serão pessoas vivendo sob o império de Satanás. Em vez disso, serão pessoas que terão sido salvas e purificadas. Essa será uma humanidade que terá sido julgada e castigada, que será santa. Essas pessoas não serão semelhantes à raça humana como era originalmente. Quase se poderia dizer que são um tipo de pessoa inteiramente diferente do Adão e da Eva originais. Essas pessoas terão sido escolhidas dentre todas aquelas que foram corrompidas por Satanás, e serão as pessoas que até o fim terão permanecido firmes enquanto Deus as julgou e castigou. Essas pessoas serão o último grupo remanescente dentre a humanidade corrompida. Somente esse grupo de indivíduos será capaz de entrar no estado final de descanso junto com Deus. Aqueles que forem capazes de permanecer firmes durante a obra de julgamento e castigo por Deus ao longo dos últimos dias, quer dizer, durante a obra final de purificação, serão aqueles que entrarão no estado final de descanso junto com Deus. Portanto, os que entrarão no descanso terão todos eles se libertado da influência de Satanás e terão sido obtidos por Deus apenas depois de terem sido submetidos à sua obra final de purificação. Essas pessoas que terão sido finalmente obtidas por Deus entrarão no descanso final. A essência da obra divina de castigo e julgamento é a purificação da humanidade e se destina ao dia do descanso final. Caso contrário, a humanidade como um todo não será capaz de seguir seus próprios semelhantes nem de entrar no descanso. Esta obra é o único caminho da humanidade para entrar no descanso. Somente a obra de depuração feita por Deus purificará a humanidade de sua iniquidade, e somente sua obra de castigo e julgamento trará para a luz aquelas coisas desobedientes em meio à humanidade, separando dessa maneira os que podem ser salvos dos que não podem ser salvos, os que permanecerão dos que não permanecerão. Quando findar sua obra, os que permanecerem serão purificados e desfrutarão de uma segunda vida humana mais maravilhosa sobre a terra, ao adentrarem um reino mais elevado de humanidade. Em outras palavras, entrarão no dia do descanso da humanidade e viverão junto com Deus. Depois que aqueles que não podem permanecer tiverem recebido castigo e julgamento, sua forma original será plenamente revelada. Em seguida, serão todos destruídos e, como Satanás, não terão mais permissão para sobreviver na Terra. A humanidade do futuro não mais conterá ninguém desse tipo. Essas pessoas não são aptas a entrar na terra do derradeiro descanso, nem são aptas a entrar no dia do descanso que Deus e o homem compartilharão, pois elas são o alvo da punição e são os perversos, não são os justos. Já foram redimidas uma vez,
e também já foram julgadas e castigadas. Já prestaram serviço a Deus, mas quando vier o dia final, ainda assim serão eliminadas e destruídas por causa de sua própria maldade e por causa de sua desobediência e impossibilidade de redenção. Elas não mais existirão no mundo do futuro e não mais existirão no seio da raça humana do futuro. Todos e cada um dos malfeitores e todos e cada um dos que não foram salvos serão destruídos quando os santos dentre a humanidade entrarem no descanso, independentemente de serem os espíritos dos mortos ou aqueles que ainda vivem na carne. Seja qual for a era a que pertençam esses espíritos malfeitores e essas pessoas malfeitoras, ou os espíritos dos justos e das pessoas que agem corretamente, todos os malfeitores serão destruídos e todos os justos sobreviverão. A pessoa ou o espírito receber a salvação não é algo inteiramente decidido com base na obra da era final. Em vez disso, é determinado por terem ou não resistido a Deus ou sido desobedientes. Se as pessoas de eras anteriores fizeram o mal e não puderam ser salvas, elas sem dúvida serão alvos da punição. Se pessoas desta era fazem o mal e não podem ser salvas, elas também seguramente são alvos da punição. As pessoas são separadas com base no bem e no mal, não com base na era. Depois de separadas com base no bem e no mal, as pessoas não são punidas ou recompensadas de imediato. Ao contrário, Deus apenas prossegue sua obra de punir o mal e recompensar o bem após ter executado sua obra de conquista nos últimos dias. Na realidade, Ele tem usado o bem e o mal para separar a humanidade desde que começou a executar sua obra em meio à humanidade. Ele apenas irá recompensar o justo e punir o iníquo quando completar sua obra, em vez de separar os maus dos bons quando completar sua obra no final, e então, imediatamente, dedicar-se à obra de punir o mal e recompensar o bem. Sua obra final de punir o mal e recompensar o bem é inteiramente realizada a fim de purificar completamente toda a humanidade, de tal modo que ele possa levar uma humanidade inteiramente santa ao estado de descanso eterno. Esta etapa de sua obra é a mais crucial de todas. É o último estágio de toda a sua obra de gestão. Se Deus não destruiu os maus, mas em vez disso permitiu que permanecessem, então a humanidade como um todo ainda é incapaz de entrar no descanso, e Deus não seria capaz de levar toda a humanidade para uma dimensão melhor. Este tipo de obra não estaria completamente concluído. Quando ele terminar sua obra, a humanidade inteira será completamente santa. Somente assim é que Deus pode viver em paz e em descanso.